Fala pessoal do canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente, sejam todos muito bem-vindos. Atrasado sim, não venho nunca, né? Sempre venho aqui, mesmo que um pouquinho atrasado. A gente chegou para repercutir aí assuntos importantes para você que deseja, assim como eu, um Brasil mais limpo e transparente. Para você que cansou, assim como eu, de assistir reportagens de canais com jornalistas vendidos, né? Jornalistas que estão ali sendo patrocinados pelo salário, porque o Brasil União e Reconstrução está com o patrocínio na emissora ali, e aí vem, e aí fica aquele negócio, porque passa um pano para lá, um pano para cá, e a gente está ouvindo notícia de um Brasil que não existe, né? Vamos combinar que o Brasil que está sendo noticiado aí nos grandes canais, na grande mídia, não existe. Por isso que a cada dia que passa, nosso canal evolui mais aqui, chegamos aí nesse final de semana a 61 mil inscritos, e é com muita honra e muito orgulho que eu convido você a ser um sócio patrocinador desse canal, para a gente poder manter a nossa isenção, para a gente ter a nossa conversa alinhada todos os dias. Tem aqui um QR Code, ó. Você pode apoiar o nosso canal se você quer um Brasil mais limpo, com valores conservadores, religiosos, valores aí empreendedores, né, que quer ver o Brasil prosperar, sem papo furado. Então tá aqui, ó, tem um QR Code, você faz a doação que você quiser para o canal continuar com essa independência financeira, que não tem e nunca terá dinheiro do governo, não tem e nunca terá verba partidária embutida aqui nos conceitos desse jornalista que vos fala. Por isso que eu já ponho aqui o meu crachá, né, para a gente poder começar. Hoje a gente vai falar de um cara que talvez muitos jovens que vêm para cá no canal, porque a gente tem sim uma audiência jovem bacana, que está muito politizada e é disso que o Brasil precisa, o Enéas. Enéas Carneiro ou Enéas Cordeiro. Enéas Carneiro ou Enéas Carneiro, pô, né? Não é Cordeiro, Enéas Carneiro. Você que não conheceu o Enéas, foi um grande político, só que ele era satirizado, porque ele vinha com valores conservadores, porém não existia polarização, e ele falava coisas que hoje estão acontecendo. Então por isso que está na chamada aí, maluco ou profeta. Eu vou falar do Enéas, vou mostrar para vocês não vão acreditar. Não vão acreditar. Quem é que está preso por conta do 8 de janeiro? Eu vou mostrar para vocês não vão acreditar. Vai ser bem rapidinho esse trecho aqui da nossa live. Vou mostrar para vocês também que foi descoberto quem é o amante ou a amante do Alexandre de Moraes. É um vídeo que chegou aqui pelo Constantino, jornalista que está exilado, podemos dizer assim, lá nos Estados Unidos. Que raio que é esse? O Moraes tem um amante, ou tem uma amante? Você vai saber aqui nessa live também. E falando de eleições presidenciais norte-americanas, temos uma bomba que vincula Kamala Harris, que é a candidata democrata, né, que está concorrendo com o Trump, ao P. Diddy, que é um rapper, que está lá o maior vucu-vucu nos Estados Unidos, questão de orgias sexuais na mansão do P. Diddy e tudo mais, e a Kamala descobriram um vídeo antigo. E aí a gente vai trazer aqui para repercutir. O que você faz aí desse lado? Deixa o seu gostei, clica no brochinha, que é o ganchinho brochinha, parece um brocha. Aí você clica nesse ganchinho brochinha, copia o link, manda no Instagram, manda no TikToks, manda no WhatsApp, manda nos grupos que você tiver aí e fala, olha, vamos debater política com classe, com garbo e elegância? Tá aqui o Thiago Parigiani, que veio trazer essa live pra gente. Então vamos debater junto. Faça como o Edmundo Paulino da Silva, faça o seu comentário, faça como o Adalto Ferreira, faça o seu comentário, faça como a Nair Cândida, porque eu vou ler e vou colocar aqui na tela na medida do possível. Enquanto isso, quem puder colaborar, tá aqui o nosso QR Code para você ser um sócio patrocinador desse canal. Quem já é membro, a gente agradece demais, né? Eu não pus nem banner, inclusive, aqui, ó. Essa é a nossa chamada, e é muito bom que vocês não precisaram nem de banner para ficar comigo até agora na audiência, que só está crescendo nesse momento. Então, tacou o dedo no joião, clica no inscrever-se, ativa o sininho das notificações, compartilhou, vamos que vamos, joga na tela. Enéas, diretamente do túnel do tempo, falando coisas que estão acontecendo exatamente hoje, como ele já descrevia. Todo mundo achava que ele era maluco, só que não. Fala, Enéas. Empatia de governantes do mundo inteiro, com um discurso socialista. O senhor está gostando do governo Lula? Resposta não. Verdade ou mentira? Disse a verdade e eu...
uma cutucada e pergunto por quê. Uma segunda pergunta ou dentro da primeira aí? Não tá valendo essa. Tudo bem, mas a máquina ligada. Pois é. Na eleição presidencial... Ué, o senhor não quer... Tá certo, lá, tá lá. Verdade em verde ali em cima, lá. Desde 89 eu acompanho a trajetória de Sua Excelência, o atual presidente da República. E em nenhum instante eu acreditei que as proposições que eram trazidas à tela fossem ser consubstanciadas na prática. Tanto que anulei meu voto na última eleição. Agora, quando entrevistado, logo no início, eu disse aquilo que qualquer elemento que esteja em qualquer fatia do poder tem que dizer. É minha obrigação dar à Sua Excelência a oportunidade para que Sua Excelência mostre a que veio. Eu disse diversas vezes. Lamentavelmente, a postura assumida pelo governo, não vamos esquecer a pessoa particular do presidente, pelo conjunto, a postura assumida não tem me agradado. Eu vejo subserviência ao poder mundial. Eu vejo um governo do nosso país de joelhos no cenário internacional. Eu vejo o Banco Central caminhando para ser independente ou autônomo, usemos a palavra que quisermos. E, aliás, o nosso partido, aquele que eu dirijo no nível nacional, o PRONA, foi o único no Congresso que votou contra, o senhor está a par, aquela questão apresentada sobre o artigo 92 da Constituição, em que se abriu uma brecha perigosíssima, ao meu ver, para a independência do Banco Central. Eu explico rapidamente para os telespectadores. No momento exato em que o Banco Central for independente, uma vez que é ele que dita a política creditícia do país, no momento em que ele for independente, não é necessário mais haver eleição para presidente da República, basta eleger o presidente do Banco Central. Essa é uma das razões fundamentais, por quê? Pelas quais eu não estou satisfeito com o governo de Sua Excelência o Presidente. Há outras, mas não é aqui o fórum para isso. Verdade ou não? Verdade, tá lá. Não, estou lá. Verdade. Excelência quer terá o tempo que a sua rapidez determina. Na verdade, senhor presidente, haveria necessidade de 1 hora de exposição, mas o avançado do tempo não permite que seja feito. E o mínimo de... Você vê aqui, ó, aqui é uma comissão, né? E ele tinha pouco tempo de televisão, o Enéas, para quem não se lembra. Então, ele falava acelerado, né? Nós precisamos da bomba atômica. Então, esse jeito que ele tinha para aproveitar o tempo dele, o raciocínio dele, que era muito rápido, acabou fazendo dele uma caricatura que ninguém levava ele a sério. E depois ele venceu eleições para deputado, mas nunca para presidente. Conseguiu colocar a Vanir, né, no poder. Mas o Enéas hoje seria uma peça-chave para essa guinada da direita que está acontecendo. Pena que ele já não está mais entre nós, né? Pode falar, Enéas. Você viu como tirou um sarro dele ali? Fala aí na velocidade que o senhor quer. Volta aí para você ver a ironia ali de quem que era ali. É algum deputado fazendo alguma bancada, né? Tem as notícias aqui da TV Câmara, então não vai dar para saber. Mas olha a ironia no olhar do provavelmente o presidente da sessão ali. Ao tempo que a sua rapidez determina. Na verdade, senhor presidente, haveria necessidade de 1 hora de exposição, mas o avançado do tempo não permite que seja feito. E o mínimo de atenção e respeito pela paciência de todos que assistem aos pronunciamentos. Primeiro, dizer que poderia parecer despiciendas quaisquer considerações sobre o partido. Senhor? Não entendi. Mas diante da verve literária de Vossa Excelência e de tantos que me antecederam, eu tenho o direito de usar de um vernáculo escorreito também. Vossa Excelência, o presidente, que são 10 minutos, está marcando 5 ali, 4h24. Posso recomeçar, senhor? 10 minutos, está marcando 4, senhor presidente, ali. Garanto que não os cansarei, serei breve. Ok. Eu estava dizendo que poderiam parecer deficientes as considerações sobre o partido. Uma vez que Sua Excelência, o deputado Roberto Jefferson, de maneira extremamente elegante, já de público, desdisse sua assertiva anterior, na qual ele pôs em linhas gerais, ele defendeu a tese de que todos os partidos, ao participarem de eleições, receberiam ajuda de empresas. Eu conversei com ele e deixar bem claro aqui, tenho uma imensa simpatia por Vossa Excelência. Apesar de uma ou outra discordância ideológica, não me recordo de, em nenhuma ocasião, ter apresentado, ter apontado, ter lançado alguma diatribe contra Vossa Excelência. Não me recordo em nenhum momento disso. E nem de tê-la recebido de Vossa Excelência. Apesar de, no colégio de líderes, de quando em quando discordarmos, o que é saudável para o processo. Então, o primeiro ponto é a defesa do partido, que é minha obrigação, e por isso vim aqui, só por isso. Não é de minha natureza processo de acusação. Muito ao contrário. Se tivesse estudado direito, eu sou professor de medicina, eu seria advogado de defesa tal como você. Não gosto de acusação, não faz meu jeito. Mas tem que defender o partido que criei. Quando eu fiz há 15 anos, eu tinha os meus recursos. Consultório cheio na Visconde Pirajá, 2 faculdades dando aula, 2 cursos de pós-graduação e nenhuma militância ou atividade política jamais tinha pertencido a qualquer estrutura política. Causava-me, sim, indignação absoluta o rumo
rumo que a política nacional, o rumo que ela tomava a cada eleição. Então veja, Vossa Excelência, eu fiz com os meus amigos o Prona e eu fiz com sacrifício pessoal tão grande que perdi até o casamento. A minha esposa era procuradora-geral da Justiça Militar, hoje é vice-procuradora, doutora Adriana Lorante Vieira Carneiro. E em 95, após a eleição presidencial, quando eu tive o 3º lugar no Brasil, sendo superado apenas por 2 senhores, Sua Excelência, o ex-presidente Fernando Henrique, e Sua Excelência, o atual presidente Luiz Inácio. Naquela ocasião, eu fui o 3º do Brasil, ela me disse, largue isso. No mínimo, se você chegar, será assassinado. Frase dela, no mínimo. Mas eu não quis me retirar da lide, talvez por um temperamento aguerrido próprio meu. Senhores que assistem ao pronunciamento, o Prona foi feito com meus recursos e depois com os meus amigos e jamais tive qualquer recebimento em numerário ou equivalente a isso de qualquer empresa estatal ou privada. Para deixar bem clara a posição, apenas ratificando aquilo que Vossa Excelência disse tão bem aí. Agora, no que concerne a sua participação nesse processo, que é extraordinária. E o serviço da dívida, isso é apenas o serviço, cada vez maior e a dívida continua crescendo. É uma ironia curiosa. Quanto mais se paga, mais se deve. Não é problema do governo de Sua Excelência, o presidente Lula, que não entende nada disso. Desculpem os líderes do PT, mas Sua Excelência já discutiu com ele certa feita ao vivo. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Já disse isso ao vivo para Sua Excelência. Quando fui candidato a presidente, não estou ofendendo a honra de Sua Excelência. Não estou falando em nada que possa denegrir sua imagem do ponto de vista de caráter. Estou falando de inteligência. Estou falando de preparo. Qualidades, uma inata e desenvolvida até 16 anos em média. E outra adquirida com esforço extremo para quem nasceu em berço pobre como eu, que estudou a vida inteira, desde 9 anos trabalhando. Não há desculpa, como já disse o senador da República, para que Sua Excelência continue sem entender coisa alguma do que diz, falando a linguagem a mais tacanha possível, usando inclusive de expressões que representam assim quase que a maneira de se exprimir tosca de um homem do campo, o que não condiz com a posição de quem está no ponto mais alto da nação. Isso é uma demonstração que já foi dita ao vivo. No que concerne a participação, vamos esquecer aquilo que está em discussão, porque não foi por isso que vim aqui. Mas a contribuição de Sua Excelência, o deputado Roberto Jeff. Vossa Excelência tem coragem mesmo. Coragem, porque Vossa Excelência chega até a correr, não no momento atual, mas daqui a algum tempo, risco de vida. Que Vossa Excelência ataca a imprensa como eu o faço, mas eu não estou num poder que represente risco, a não ser que tenha tempo e serei candidato a presidente da República, sim. E aí com 13 minutos eu acabo a eleição. Sem dúvida. Veja bem, Vossa Excelência tem coragem do seu discurso, não como vosso, como tanta gente diz no plenário, não é vosso, é seu, terceira pessoa, do seu discurso, do discurso de Vossa Excelência, é que surge sinceridade inconcursa, inconteste, irrefragável. Não há como negar essas qualidades que a cada instante emanam dos pronunciamentos de Vossa Excelência. Concordo mais uma vez com o deputado lá, não há mais o que discutir, é óbvio, é axiomático, é inconcurso que o que Vossa Excelência diz é verdade. E o acervo de depoimentos aos quais, queiramos ou não, aos quais todos nós temos que assistir, quando de uma vez por outra passamos diante da tela, porque é quase impossível não ver ou ouvir, fala-se em todos os lugares, da camareira à engenheira, do porteiro de prédio ao reitor da universidade. Então é impossível não ver. Vossa Excelência está de parabéns. Quero repetir a razão pela qual aqui estive. Não vi, no que concerne ao governo de Sua Excelência, estou acabando, senhor presidente, britanicamente na hora, morei na Inglaterra. Pode ficar tranquilo, Vossa Excelência, acabarei na hora exata. Quero repetir a razão. Vim aqui apenas para no Brasil, é completamente inépita essa discussão. O respeito que eu tenho por Vossa Excelência, quero declará-lo de público, a admiração, não só pela sua verve, pela sua retórica, pela linguagem tersa que Vossa Excelência usa, como também, em literatura não é só a forma, é o fundo, pelo compromisso com a verdade. O que está para trás não me interessa, senão nós não andaríamos, seríamos como caranguejo. Vossa Excelência está de parabéns, e eu espero que a CPI, liderada por Sua Excelência, o nosso presidente, senadora Mila, pela nossa ilustre e com a figura do relator, deputada, a quem já disse pessoalmente quanto o admiro, e pelos colegas, né, todos que estão na comissão, eu espero que cheguemos a um resultado profícuo, útil. Não que resolvamos todos os problemas, isso é possível, mas que pelo menos possamos respirar ar puro e que desapareça um pouco o comportamento
componente mefítico que atinge todos os rincões da pátria. Eu sei que tenho 50 segundos, mas deixo a critério de Sua Excelência o deputado Benjamin. Muito obrigado, senhor presidente. Os melhores discursos foram feitos tarde da noite. Foi uma pena, uma pena. O grande momento da comissão está agora no final. Eu agradeço a Vossa Excelência, cumprimento. É uma brilhante inteligência. Obrigado e peço perdão a Vossa Excelência quando generalizei, incluí o Prona, e eu sei que o Prona está fora disso. Peço perdão a Vossa Excelência. Concedo a palavra agora por 5 minutos ao deputado Peronte. Vocês entenderam? Era assim que a direita do Brasil era tratada na época do Enéas. O Roberto Jefferson, ele foi o grande estupim da bomba da CPI do Mensalão. Ele apareceu uma vez com o olho roxo e falou que caiu um armário em cima dele. Certeza que meteram porrada. Essas coisas já aconteciam. Depois, agora com a questão do Bolsonaro, acabou atirando em polícia lá, passou do ponto, realmente acabou sendo preso. Mas o Roberto Jefferson foi um revolucionário, assim como o Enéas. O Roberto Jefferson, ele é, né? Só que toma umas atitudes meio intempestivas, às vezes. Agora, o Enéas, você viu como ele era tratado? E aí, ele tinha aquele exercício de autoafirmação nas palavras, por ser um cara extremamente inteligente, médico formado, trouxe ele para a política a indignação. Não sei se alguém, poucos aqui sabem, mas eu tentei ser candidato aqui para a minha cidade. Graças a Deus não ganhei, foi um livramento na minha vida, eu acredito, porque assim como a esposa do Enéas falou, sai disso, que no mínimo você vai sair morto, era o que eu ouvia também. Porque a indignação faz você querer ser diferente, mas ser diferente no meio de um monte de gente que é igual. Você não consegue mudar. Tem que entrar um monte de gente diferente junto com você. Porque se entrar você de diferente e a patota junto, que foi o que aconteceu aqui na minha cidade, não adianta. Então, era a mesma coisa que acontecia com o Bolsonaro. Para quem não se lembra do Bolsonaro, o Bolsonaro ia no Super Pop e ficava aquele pessoal lá, a Gimenez entrevistava ele, né, não sei o que era o espaço que ele tinha na mídia, por ser um cara que falava diretamente, falava em favor do armamento, pena de morte, né, tal, ele acabava atraindo audiência, então estava sempre ali no Super Pop, mas era tirado como um cara, não era levado a sério. E estava liderando as pesquisas em 2018 por ser um voto de protesto. Ninguém queria mais saber do mesmo. Então o Lula estava na cadeia, o Haddad estava ali sendo fantoche do Lula, o povo já estava pondo o Bolsonaro, e aí acontece o quê? A facada. Né? Quando acontece a facada do Adélio Bispo no Bolsonaro, aí o povo começou a entender e falar, opa, isso aqui não é brincadeira. Estão querendo tirar esse cara da possibilidade de sentar na cadeira presidencial. E aconteceu a facada, aconteceu que explodiu a popularidade do Bolsonaro, e mesmo assim ele ganhou a eleição de forma parelha, sendo que as pesquisas davam para ele ali coisa de 30% de vantagem. Não é fácil tirar o sistema. E a gente sabia que a gente tinha PT e PSDB, que na verdade era a esquerda A e a esquerda B, disfarçada de direita. E aí quando surge o Bolsonaro, a coisa polariza. Nessa época que o Enéas já trouxe, você vê o elogio ali do Roberto Jefferson ao partido que ele fundou com dinheiro próprio, Prona, nunca teve indício de corrupção no Prona. E aí o cara faleceu precocemente, né? O pessoal do Prona acho que acabou o partido, não sei do histórico do partido, mas acabou, doutora Vanir, acabou todo mundo. Então o surgimento da direita já esboçava ali já. Não com o Bolsonaro. O ressurgimento, né? Porque a gente já teve governos de direita aqui, inclusive o Sarney, que foi uma porcaria, na minha visão, porque era aquela direita broxa, né? Não é uma direita que nem hoje, porque hoje o clamor popular é o que governa. Então tem gente que fala, não pode voltar à direita, que senão vai voltar à ditadura militar. Não volta. Não vai voltar à ditadura militar. Só vai ter um pouco mais de ordem. Escolas cívico-militares. Sou favorável. O Brasil está precisando de um pouco de disciplina. Está meio bagunçada a situação. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então não perde tempo.
adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção, especialmente para você, por apenas R$ 49,90.